No mundo em que nós vivemos, se existe uma coisa que faz muita falta para a humanidade, individualmente falando, é ser abraçado. Amém? Você já sentiu falta de um abraço em algum momento da sua vida? Eu posso falar isso com muita propriedade, né? Se tratando de família, eu que moro distante da minha família, da maioria, né? O parente mais próximo está em Joinville. E a gente sente falta de ser abraçado pelos parentes, né? Para aquelas pessoas que você ama. É claro que temos outros abraços que nos faz tão feliz como o abraço da nossa comunidade aqui, das pessoas que a gente ama também. Mas o abraço é algo necessário na vida de alguém. Nós não podemos viver sem abraçar e sem sermos abraçados. A ciência, ela comprova os benefícios do abraço. O poder que um abraço tem, né? O vídeo que passou ali relata um pouquinho disso. A ciência diz que o abraço reduz o estresse, o medo, a ansiedade, promove o bom-estar, a melhora da memória. Os esquecidinhos podem abraçar mais que ajuda, né? Eu vou tratar de abraçar mais, porque também sou esquecidinho. Diminui o ritmo cardíaco, a pressão arterial, os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. O abraço pode aumentar, segundo alguns estudos, até a longevidade. Então, se você não está com pressa de morrer, abrace mais. Amém? Que você vai ter mais longevidade na vida. Abraçar é uma forma de dizer: conte comigo. O abraço, ele fala uma linguagem universal. Ele cria um círculo de cooperação que promove crescimento, que promove cura. É verdade que a tecnologia ergue algumas barreiras, né? Hoje em dia você quer dizer que você está com vontade de abraçar alguém ou quer mandar um abraço, você digita lá, né? ABCRS, abraços. Ou você manda aquele coraçãozinho, né? Vermelhinho que tem no WhatsApp. Fica pulsando assim. Mas não é a mesma coisa do que você abraçar alguém, apertar, dizer eu te amo, conte comigo, você é importante para mim. São alguns abraços que mudam a direção e a situação que envolvem as pessoas. Quando as palavras saírem com dificuldade ou você não saber o que dizer, deixe que um abraço fale por você. Amém? O abraço, por muitas vezes, ele fala aquilo que nós não conseguimos dizer ou não podemos dizer, falar por tanto tempo. Em 10 segundos de abraço você consegue transmitir tanta coisa. Você consegue transmitir amor, você consegue transmitir paz, você consegue transmitir segurança através de um abraço. Então, nós queremos conversar um pouquinho sobre o abraço. Alguém já disse que existe um traje que se molda a todos os corpos, e esse traje, essa vestimenta é o abraço. Amém? Ele se molda a todos os corpos. O abraço, ele cabe de qualquer maneira. Então, querido, o abraço é aquilo que faz com que você consiga transmitir sentimentos da sua vida. Você consegue transmitir através de um abraço. Será que o abraço é tão poderoso assim como a ciência fala? A Bíblia fala de alguns abraços que comprovaram
o que mostram essas pesquisas. O abraço é muito poderoso. Quem aqui já se derreteu e se derramou, até mesmo os durões, ao receber um abraço, a ponto de não aguentar e ter chorado? Só eu? Quase todos. Quase todos. O abraço é muito poderoso. O abraço tem um poder muito grande. O abraço tem um poder curativo. O abraço, ele faz cessar os conflitos. Nós vamos refletir um pouco sobre isso, sobre os abraços que curam. Toda família tem lá as suas diferenças. Se a tua não tem, você vai dar o curso da família para nós. Em casa, por exemplo, quando há algum conflito, as coisas se dividem lá em 4, ou fica 2 contra 2, ou 3 contra 1. Geralmente é 3 contra 1. Eu contra 3 mulheres, né? Que elas sempre se juntam pela razão. E aí eu fico sozinho lá no meu cantinho, até que as coisas se consertem através de um abraço. Mas é assim que funciona. Toda família tem os seus conflitos. Toda família tem as suas diferenças, tem os seus problemas. Nós não somos perfeitos. E a Bíblia conta a história da família de Jacó. Quem conhece a história de Jacó aí? Amém? Só quem lê a Bíblia. Amém? Glória a Deus. Então, a história de Jacó conta a respeito do seu irmão, de uma situação, de um conflito, de algo que realmente parecia interminável, aquele conflito. Ele engana o seu irmão, a situação acaba ficando muito difícil, tão extrema que a sua própria vida passa a ter perigo, porque ele enganou o seu irmão e ele foi abençoado pelo seu pai no lugar do seu irmão. Então a sua mãe tem uma estratégia e pede então que ele vá para um outro parente bem distante. E naquele momento, Jacó, ele parte sozinho pelo caminho, ele começa a caminhar sozinho, e naquele momento ele não tem mais alguém que o abrace, ele não tem mais alguém que dê algo que ele precisa, além do alimento que ele poderia ter, além de qualquer coisa. Jacó já não tinha mais um abraço. É verdade que a sua mãe tinha os outros filhos para abraçar, que o seu pai tinha, mas faltava um filho, então faltava um abraço. Meu irmão, se faltar um abraço, está faltando muita coisa. Você pode abraçar 1000 pessoas, mas se você não abraçar aquela pessoa que você precisa abraçar, que você precisa curar o seu coração com ela, então ainda vai estar faltando algo para você. Ainda que você abrace o mundo inteiro, existem abraços que não podem faltar na sua vida. A Bíblia diz que Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto da morte do meu pai estão próximos, então eu matarei o meu irmão. Ele faz um plano para matar o irmão dele. Alguém que está a fim de matar o outro jamais vai dar um abraço. Então cessaram-se os abraços entre aqueles irmãos. Que coisa triste, que coisa ruim, que coisa difícil. Quantas vezes que cessa o abraço no seio da família? Quantas vezes que cessa o abraço de uma amizade de longo tempo? Quantas vezes que cessa o abraço de alguém que você ama, mas por muitas vezes a Bíblia está falando de alguém que tinha rancor, de alguém que guardou rancor do outro, de alguém que já não conseguia mais abraçá-lo, de alguém que já não conseguia mais ser benevolente com o outro. Então aquele outro tem que fugir, e ali cessa-se os abraços. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Se cessou algum abraço na sua vida que está fazendo falta para você, Deus vai mover o seu coração, Deus vai mover o coração do outro. Esses abraços voltarão a acontecer em nome de Jesus Cristo, porque o abraço cura a vida das pessoas. Aleluia.
Jacó ele foge. E quando ele foge, aquele conflito não é resolvido. Aquele conflito fica existente. Por mais que a sua vida agora já estava livre do perigo, ainda existia algo na mente de Jacó, na cabeça de Jacó. Puxa vida, eu enganei o meu irmão, eu não devia ter feito isso. O irmão dele, puxa, ameacei o meu irmão e agora ele fugiu, eu não deveria ter feito isso. Talvez duas pessoas que estivessem distante e agora sentindo falta um do outro e não conseguiam mais se abraçar. Será que isso é familiar a algum de nós, que por muitas vezes estamos distante das pessoas? Não, fisicamente não, mas talvez com a nossa mente, com o nosso coração distante, e a gente não consegue dar um abraço em alguém. Jesus vai te dar graça, amor e coragem, para que você abrace quem você não tem abraçado. A vida daquele homem continua. Mas não é a mesma coisa. Ele passa 20 anos distante de seus pais, distante da sua família, da sua terra, da sua gente. Ei, muitas vezes a gente sofre porque a gente não tem a iniciativa de abraçar, sabia disso? Muitas vezes a gente sofre porque a gente não tem a iniciativa de dizer eu te amo e completar isso com um grande abraço, de dizer perdão e completar isso com um grande abraço. É necessário que a gente se exponha ao tratamento terapêutico de Deus. Exponha-se a isso, ao ser tratado por Deus. Pode passar a próxima tela lá, por favor. Você quer resolver esses conflitos não resolvidos que geram distanciamento? Então exponha-se ao tratamento terapêutico de Deus. Olha o que diz a Bíblia: o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. A partir do momento que há uma iniciativa no seu coração de ir abraçar alguém, de se consertar com alguém, de ir fazer algo que você já deveria ter feito há muito tempo, quando isso surge no seu coração, já é o Senhor que está com você, já é algo do Senhor falando no teu coração para fazer isso, já é a voz de Deus soprando nos teus ouvidos, dizendo que você precisa fazer isso. Ele diz: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, disse o Senhor para ele, e eu estarei com você. Não tenha medo do outro lado. Não tenha medo da reação. Ei, escuta. Um abraço é muito poderoso. Jacó é próspero, o Senhor estava com ele, mas havia algo pendente, havia algo que ele precisava resolver. Jacó obedece à voz do Senhor. Jacó agora já não era tão importante a riqueza mais do que aquilo que poderia acontecer na vida dele, que era voltar para os seus parentes. Ele queria muito enfrentar qualquer situação para poder voltar para a sua terra, para voltar para o seu abraço. E quando ele volta, ele teme. Ele teme porque a situação
não ficou resolvida quando ele saiu. Você já teve esse temor? Quantos de nós já tivemos esse temor? E se eu for lá conversar? E se eu for lá falar? E se eu for tratado de tal forma? E se não me receber bem? E se me confrontar? E se, deixa eu te dizer uma coisa, Deus está trabalhando a partir do momento em que Ele está no teu coração, em que Ele colocou no teu coração, Ele já está trabalhando. Jacó então, ele arruma algumas estratégias. Ele manda presentes. E ele manda dizer que ele está voltando. E quando ele manda dizer que está voltando, o recado que vai para lá é o mesmo que vem para cá e diz: olha, o seu irmão está vindo, mas ele está vindo com 400 homens, estão todos armados à sua espera. Eu tenho isso como uma luta espiritual, como um tempo de guerra. Mas Jacó queria muito aquele abraço. 400 homens armados, 400 homens armados. Então manda lá um presente, vê se ele se aquebranta um pouquinho. Manda lá um presentinho para ele. Diz para ele que esse presente é para ele, que eu sou o servo dele. Diz para ele que eu quero revê-lo de novo. Diz para ele que eu gostaria muito de abraçá-lo de novo. Diz para ele que eu estou arrependido do que eu fiz. Diz para ele que a minha vida mudou muito a partir do momento em que eu fugi, que eu repensei e agora eu quero abraçá-lo, eu quero ter uma vida diferente com ele. Diz para ele. E Jacó começa a mandar presente, esconde um filho ali, coloca um pouco mais na frente, outro um pouco mais atrás, reparte a criançada, reparte a família, esconde um pouco para não morrer todo mundo. E ele encara aquela situação. Ei, escuta, conflitos mal resolvidos precisam ser encarados, precisam ser resolvidos, precisa ir avante, enfrentar. Jacó não teve medo do armamento. Jacó, ele mesmo que talvez ele tenha tido medo, mas ele resolve enfrentar os seus medos, porque o desejo que ele tinha de conserto era maior do que o medo que ele tinha da reação do outro. Desde que Jacó saiu, eu creio que ele não tinha paz consigo mesmo, porque na terra que ele estava, ele via um irmão brincar com outro irmão, e ele não podia brincar com seus irmãos, ele não podia viver com seus irmãos. Ele via um irmão conversando com outro irmão, e ele não podia, porque ele tinha fugido, ele já não tinha mais o seu irmão. Então ele não tinha paz. Então algo afligiu o coração dele. Então algo dizia para ele que ele precisava tomar uma atitude, que ele precisava se consertar, e que ele precisava procurar o irmão dele. Jacó, ele descobre que um abraço traz paz. Esaú correu ao encontro e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. O abraço é o selo do perdão. Aquele homem estava armado, tinha pegado um mini exército e levado para se encontrar com seu irmão, pronto para a guerra. Mas quando ele olha o seu irmão, quando ele vê o seu irmão face a face, ele se aquebranta, ele vai ao seu pescoço, ele beija o seu irmão, ele abraça o seu irmão. E eu fico imaginando as palavras daqueles dois homens. Com certeza era palavra de perdão, eram palavras de aquebrantamento. E eles começam a chorar, e eles começam a se perdoar, e eles começam a se abraçar, e ali gera uma paz muito grande. Ali gera um momento especial na vida deles, marcante na vida deles, porque foram anos longe, distante, e aquele momento cobre todos aqueles anos, e volta a paz naquela família.
através de um abraço. E ele diz, no verso 10 ele diz: ver a tua face é como ver a face de Deus. Sabe o que é isso, querido? É que quando você olha com um olhar de amor, você não consegue ver maldade no outro. Jacó não conseguiu ver maldade em Esaú mais. Jacó conseguia entender que ver a face do seu irmão era como ver a face de Deus, era como se estivesse olhando para Deus. Olhar para Esaú, abraçar Esaú, fazia muito bem a Jacó. Aquela situação foi consertada. Quantos de nós? Será que precisava esperar tanto tempo para esse conserto aqui? Quantos de nós que precisamos e quantos de nós que muitas vezes não o fazemos? E muitas vezes nós ficamos amarrados ao passado. Mas um abraço, ele cura o passado. Agora Jacó, esse mesmo homem, só que agora idoso, todos conhecem a história do seu filho José. E de repente José desaparece, some. Os seus irmãos vêm e dizem: olha, um animal feroz veio e comeu, está aqui a túnica dele, devorou ele, foi-se embora, não tem mais jeito. José agora não tinha mais o abraço do seu filho. Na cabeça dele, o seu filho tinha morrido, Jacó. Os seus filhos se juntam a ele. Eram muitos abraços, gente. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não. Jacó dizia: vocês podem me abraçar o tanto que vocês quiserem, amém, muito bem, mas falta o abraço do meu filho também. Falta alguém aqui. Descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Todos os seus filhos se juntam para consolá-lo. E aquele homem, ele diz: falta alguém aqui. Falta um abraço aqui. Reflete aí. Será que falta alguém? Será que falta um abraço de alguém? Será que falta abraçar alguém? Será que mesmo a tantos abraços que nós temos, não existe alguém que também precisa de um abraço seu? Será que em meio a tantos abraços que você recebe, existem alguns abraços, talvez de algumas situações que não foram consertadas, mas que te fazem tanta falta? A história você pode discorrer ela depois no livro de Gênesis, mas conta que passaram-se muitos anos. Deus honra José. José então na verdade não estava morto. José havia sido vendido pelos seus irmãos. José, ele vai preso, vai para a prisão. Depois ele tem o dom de discernir os sonhos, de interpretar os sonhos. E a Bíblia diz que José então, através da interpretação dos sonhos, ele chega até o governo de Faraó. José agora é um governador do Egito.
Eu fico imaginando que Deus traça tanta coisa para consertar, que seja uma família que Ele ama. Porque essa história não me mostra outra coisa diferente, se não for a direção de Deus, a mão de Deus, o comando de Deus, para trazer de volta José aos braços do seu pai Jacó. Uma grande fome vem sobre toda a terra. Jacó, para não morrer de fome, ele então manda os seus filhos ir procurar comida no Egito. E os seus filhos vão procurar comida no Egito. Quando chega lá, quem é que está lá? José. Mas eles não sabem que é José. Quem é que vai dar a comida? Quem é que vai vender a comida? Quem é o vendedor? É José. Quem é o comprador? É os seus irmãos. Deus coloca de volta no caminho de José os seus irmãos. Mão de Deus, vontade de Deus. José então, toda a história fala a respeito de tudo que aconteceu. E ele então, ele não se revela aos seus irmãos, ele prende um deles e diz: olha, vai lá, traz o mais novo. Quando chega lá, o pai não quer liberar o mais novo. E ele, então, ele pensa consigo mesmo: eu preciso de fazer algo. Eu preciso ver meu pai de novo. Eu preciso de um abraço de novo. Eu tenho tudo isso aqui, eu tenho toda essa riqueza, não me falta nada. Mas faltava o abraço da família. Não sei como é com você, mas um pouquinho, quando eu saio da comunidade aqui, outro dia eu fui no Rio Grande do Sul no final de semana para pregar, e fiquei aquele domingo longe daqui. Parecia que faltava alguma coisa, parecia que faltava o abraço dos irmãos, alguma coisa me faltava, porque é a minha comunidade. Você imagina uma pessoa passar tantos anos longe da sua família, sem saber, sem o seu pai saber onde ele está, sem ele saber, sem ter notícia dos seus pais. O tempo, ele não cura todas as feridas. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês, seu irmão está morto, e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descer à sepultura com tristeza. Verso 36 diz: vocês estão tirando meu filho de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Haviam se passado tantos anos, mais de 20 anos haviam se passado, mas Jacó não esquece. E nesse texto nos mostra que ele não estava disposto a perder mais um filho, porque ele ainda sentia a falta do outro filho que ele imaginava ter perdido. Ainda fazia falta para ele. Há muito tempo que se havia passado, mas aquele abraço de José, o sorriso de José, a alegria de José, a presença de José ainda fazia falta para Jacó. Ele não esquece a dor de tê-lo perdido. Passa-se mais um tempo, os filhos de Jacó voltam ao Egito de novo. E quando eles voltam, José havia se revelado para eles. Então eles voltam, eles trazem uma notícia que arrebenta com o coração de Jacó. Jacó ainda está vivo. Ele governa o Egito. Imagino que o coração de Jacó quase parou. Diz o texto que quando lhe relataram tudo o que José lhe dissera, e vendo Jacó seu pai as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito
reviveu. Ei, isso aqui é muito sério. O homem tinha um espírito de sobrevida. 20 e tantos anos de sobrevida, sobrevivendo a uma situação, a um sofrimento, a uma dor. Mas quando vem a notícia de que José está vivo, a Bíblia diz que o espírito dele reviveu. Eu imagino que tenha entrado uma alegria extraordinária dentro do coração daquele senhor já idoso, daquele homem. Eu imagino a alegria daquele homem. Ele diz: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Escuta, há abraços, a falta de abraços que tira a vida plena, mas há abraços que faz o espírito reviver. Há abraços que traz de novo o sorriso verdadeiro, a alegria verdadeira, a paz verdadeira. É desse abraço que eu estou falando. É disso que nós precisamos. É disso que as pessoas precisam de nós. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando você tem uma atitude assim, quando esses abraços começam a ocorrer e acontecer, a gente descansa. Um abraço traz descanso. A Bíblia diz: José, de carruagem pronta, partiu para Gósen, para encontrar-se com seu pai Israel. E assim que o viu, correu para abraçá-lo. E abraçado a ele, chorou longamente. Que encontro maravilhoso. Será que existem alguns de nós que precisam de um encontro desse? Que precisa abraçar dessa forma? Será que Deus está falando com alguém, que alguém precisa consertar com alguém, ou que alguém precisa ir abraçar alguém? Israel, Deus já havia trocado o nome de Jacó no caminho, brigou com o anjo, lutou, ganhou do anjo, trocou o nome. Ele disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. E ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você abraçar. Ainda dá tempo de você transmitir o amor que você sente através de um abraço. Ainda dá tempo de você ser usado por Deus para trazer alegria de volta a alguém que precise, a algumas pessoas que precisam. Ainda dá tempo de você fazer isso. Use o que Deus colocou na sua vida. Use esse amor que Ele tem dentro de você e leve esse abraço. Abrace enquanto é tempo. Aquele homem, ele pode descansar em paz. Vai parecer pesado, mas eu quero fazer uma pergunta. Você conseguiria descansar em paz hoje? Você conseguiria descansar em paz? Porque se você está aí na sua cadeira, talvez perguntando, imaginando: não, eu não conseguiria descansar em paz. Então é o tempo de você abraçar quem você precisa abraçar. Aleluia. Um abraço restaura a comunhão. Você conhece a história do filho pródigo? Eu já estou encerrando. Lucas 15 conta de um filho perdido. Não estava contente na sua casa. Pede a herança do pai, vai para uma terra distante. Chega lá, ele talvez recebeu sim alguns abraços enquanto ele tinha dinheiro. Quando acaba o dinheiro, acaba o abraço, acaba a amizade, acaba a solidariedade, acaba a alegria. Então ele vai trabalhar para alguém como escravo, ele vai limpar o lugar dos porcos.
Ele cai em si, ele sente falta do pai, da mãe, dos irmãos, do abraço de cada um deles. Então ele resolve voltar, e quando ele volta, ele está decidido a pedir perdão para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos. Eu imagino o trajeto daquele rapaz, já pensando consigo mesmo o que é que ele iria dizer. O que eu vou falar para o meu pai? O que eu vou falar para os meus irmãos? O que é que eu vou falar para minha mãe? E aquele rapaz volta. A Bíblia diz que, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Isso também poderia falar com alguém que esteja distante dos caminhos do Senhor, que precisa de um abraço, que precisa ser abraçado, porque esse abraço, ele restaura a comunhão, ele restaura a alegria, ele restaura a paz no coração. Um abraço, ele traz a alegria de volta. Aquele pai, ele não perde tempo. Diz a Bíblia que mais do que depressa, ele diz aos seus servos: tragam a melhor roupa e vista nele, coloca um anel em seu dedo, calçados em seus pés. Aquele homem provavelmente estava vindo como um mendigo, maltrapilho. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa. Vamos celebrar a volta dele. Vamos comemorar, vamos nos alegrar. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, Jesus, de abraçar. Até mesmo, Senhor, em situações de conflitos, o Senhor está dizendo ao nosso coração que devemos abraçar, que podemos abraçar, que ainda há tempo de abraçar. Aleluia. Obrigado, Senhor. Senhor, que através de um abraço aconteça como aqueles dois homens. Como ele disse, eu consigo ver, é como se eu estivesse vendo a face do Senhor. Por isso, Senhor, eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém?